A questão 3 fala para implementar um circuito de partida estrela-triângulo com temporização, protegendo contra curto-circuito entre os contatos dos dois contactores K1 estrela e K2 triângulo. As condições da questão é: ao pressionar Start, o motor parte em estrela. Quando apertar Start, ele vai partir na estrela. E depois de 10 segundos, o motor comuta para triângulo. Em caso de falha do botão de stop ou sobrecarga, todo o sistema deve desativar. Incluir intertravamento entre K1 e K2 para evitar acionamento simultâneo. Vamos lá, primeiro o que é estrela-triângulo, uma ligação estrela-triângulo no motor. Estrela-triângulo no motor trifásico é tipo assim: imagina um motor com 6 fios para você ligar. Você pode fazer duas ligações diferentes aqui. Não são esses fios, tá? E a numeração também não é assim. Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem. Estrela-triângulo é como se eu pegasse e ligasse esse fio aqui, o fio 1 no fase 1 do trifásico, o fio 2 no fase 2 e o fio 3 no fase 3. E aí pegasse isso aqui tudinho e desse um jump aqui e fizesse um curto-circuito. Aí o motor vai partir de um jeito. Esses fios aqui vão alimentar as bobinas internas do motor. E aí ele vai dar partida gastando menos corrente, dando pico de tensão, sem dar pico de tensão no caso. Vamos dizer que esse tipo de ligação aqui que eu fiz é a ligação estrela. E a ligação triângulo seria do outro lado, eu ligando o 4 aqui, o 5 aqui e o 6 aqui. Mais uma vez, isso não é a ligação real. E esses números não são os números reais das bobinas, tá? É só para dar um exemplo para vocês entenderem que são dois tipos de ligação que pode ser feita no motor trifásico. Beleza, ele quer que o motor ligue e assim que eu pressiono Start, ele deve acionar com a formação estrela no motor. Eu vou apertar aqui e aí vai ligar na formação estrela no motor. E aí depois de 10 segundos ele tem que desligar a ligação estrela e ligar a ligação triângulo. Essa ligação triângulo ela já vai energizar outras bobinas dentro do motor para poder o motor ter um rendimento melhor. E aí ele vai aumentar a velocidade e tal, essas coisas. Beleza. Eu vou iniciar aqui. Antes disso tem aqui o selo, que eu já expliquei no outro vídeo. O selo que serve para quando eu apertar aqui vai energizar. Quando eu soltar aqui, não desenergizar aqui, serve para isso. Aqui é um contato saindo dessa memória que vai ligar de novo e aí eu vou poder desligar aqui, certo? Vamos lá. Iniciar. Assim que eu apertar aqui, vai ter que ligar o KM1, que é o motor, aqui, certo? E vai ter que ligar aqui o K1, que é a ligação estrela. Ele tem que partir em ligação estrela. Tem que ligar esse e aí vai ligar o motor. O Q1 aqui, tá vindo pra cá, ó. O M1. Por que esse M1 aqui? O que é esse M1 e por que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo aí? O M1 é a proteção do circuito, que é um dos requisitos desse quesito aqui, dessa questão. Que tem que, em caso de falha do botão stop ou sobrecarga, todo o sistema deve desativar. Então, se Antenor perguntar o que é esse M1, você vai dizer isso. Professor, esse M1 aqui é caso esse sistema aqui de sobrecarga ou esse botão de stop falhar, o M1 aqui, que é o que liga tudo está ligado após o M1, tá vendo? Não tem nada ligado aqui após a chave, estão ligados após o M1. Ou seja, imagine que isso aqui é um disjuntor, um equipamento de proteção. Você vai falar para ele, tudo que está ligado antes aqui está dentro do M1 como proteção. E aí o intertravamento, que é outro requisito dessa questão. O que é o intertravamento? É impedir que o K1, que no caso aqui é o Q1, e o K2, que no caso é o Q2, é impedir que eles liguem ao mesmo tempo. É como se você pegasse aqui, ó, e ligasse aqui ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Vai explodir tudo aqui o motor.
Então o intertravamento é para impedir isso, que não haja uma comutação estrela-triângulo ao mesmo tempo, certo? O que faz o intertravamento aqui? É justamente aqui, ó, esse I2, que é, aliás, o I2 não, tá? Esse I2 aqui é para parar, o botão de parar, nada a ver. É esse Q2 aqui, normalmente fechado, e esse Q1 normalmente fechado. O que esse Q1 e esse Q2 estão fazendo aqui? Por que estão normalmente fechados e por que eles estão nessa posição aqui? Por quê? Porque quando o Q1 aqui está desativado, o Q1 esse aqui, ele está aqui ativado, vai permitir passar a corrente para cá. Mas o Q2 não vai ligar agora, ele só vai ligar depois do temporizador aqui, ó, depois de 10 segundos. O temporizador vai ligar com 10 segundos e aí vai acionar o Q2. Quando o Q2 acionar, tá vendo que aqui tem um Q2 aqui, Q minúsculo, porque ele está fechado, é normalmente fechado. Quando esse Q2 acionar, isso aqui é o inverso do que está aqui. O principal é sempre do lado direito, tá? Esses outros aqui são tudo contato, que podem ser contato que saem do lado das coisas que estão do lado direito. No caso aqui é um contato que sai de Q2, é o inverso de Q2. Q2 está fechado, aqui vai abrir. Q2 está aberto, aqui está fechado, certo? Então depois de 10 segundos aqui desse T1 vai mandar um sinal para cá, ó. Aqui é a continuação do T1, mandou um sinal para cá, passou pelo Q1, porque vai estar fechado aqui, e vai acionar o Q2. Q2 acionando, vai abrir aqui, porque é o contrário. E aí Q1 não vai mais estar ligado para não dar curto-circuito. E aí, tanto o Q1 acionado aqui, quanto o Q2, vão ligar o Q3, que é o motor, o KM1. Lembrando que K1 aqui é a partida estrela e K2 é a partida triângulo. Ou seja, quando eu apertar aqui, vai ligar o motor, vai ligar antes de ligar o motor, vai ligar o Q1, que é o K1, e aí o K1 vai ligar o motor. Depois de 10 segundos, ele desliga o Q1 e liga o Q2, que é o K2, e aí o motor tem que continuar ligado, certo? E aí em caso de falha do sistema aqui, caso de sobrecarga ou falha do botão stop, tudo deve ser desligado, porque o M1 não vai funcionar se isso aqui der algum problema em qualquer um, certo? Iniciar. Assim que eu apertar, tem que ligar o Q1 aqui, tá ligado, e ligar o motor. Quando começou a contar 10 segundos, vai desligar o Q1 e ligar o Q2. E aqui já desativou o Q1, tá vendo? E o motor continua ligado. E ele vai continuar assim para sempre até alguém vir aqui e desligar o sistema com o botão 2. Desliguei, tem que desligar tudo. E aí tem que reiniciar tudo de novo aqui. Beleza? Que eu estou esquecendo aqui de explicar. Certo, o temporizador. Por que o temporizador está na opção 1 aqui? O que quer dizer essa opção 1? Essa opção 1 aqui. O temporizador aqui está no modo 1, por quê? Porque ele vai acionar o Q2 aqui após 10 segundos, que é o tempo que eu coloquei, que é o tempo que a questão pede. Após 10 segundos ele tem que mudar de ligação estrela para ligação triângulo. Então como é que eu faço isso no T1? Qual opção eu boto aqui? É a opção 1, que é a opção de temporizador retardo na energização. Quando depois de 10 segundos que esse temporizador for alimentado com a corrente aqui, manda um pulso para cá, que aciona, que desativa o Q1 aqui, tá vendo? Esse Q1 tá com a setinha para baixo, porque também a Antenor deve perguntar isso para vocês. Por que esse Q1 tá com essa setinha para baixo? Porque essa setinha para baixo significa aqui, ó, reset. Você vai resetar o estado do Q1. Se o Q1 estiver ligado, vai resetar, vai desligar, certo? T1 vai desligar o Q1 e ligar o Q2. Tá aqui, ó, saindo do T1 e saindo do T1. T1 tem duas funções aqui: desligar o Q1, que é o K1, que é a estrela, e ligar o Q2, que é a ligação triângulo, certo? Depois está com essa setinha para baixo. Para ele resetar, ele vai desligar, voltar ao estado inicial do Q1, que é desligado. Eu acho que era só isso que eu tenho para explicar.